Tenho um filho de um homem casado e recebi a pensão normalmente, mas ele faleceu e parei de receber. E agora, quem vai pagar? E agora? É aquilo que a gente diz, né? Tem gente que doutor? Tem gente que pensa que a morte termina com tudo, né? Mas existe um capítulo do direito que é com a morte que tudo começa, né? Que é o direito sucessório. Nesse caso aí, o que acontece? É muito bacana, Paulo, porque a gente vê que o direito civil, ele navega, ele tem uma inter-relação entre os capítulos muito bacana. Então a gente aprende na faculdade, quando a gente estuda direito das obrigações, que o patrimônio do devedor é responsável pelo adimplemento da obrigação, né? Isso é uma regra clássica do direito das obrigações. Ora, a dívida de quem é? A dívida não é do morto? Exato. Então o herdeiro não vai pagar a pensão. Quem tem que pagar? Quem é que vai pagar? O espólio. Tá? Agora, ele sendo filho, porque pela pergunta da interessada ou do interessado aí, tive um filho de um homem casado e ela recebia pensão normalmente. Então a gente já pressupõe que essa criança ela é devidamente registrada, reconhecida, porque senão não faria jus, né? Exato. Eu estou aqui conjecturando com vocês. A não ser que fosse uma pensão paga por fora, né? Seria aquela mera liberalidade. Exato. Mas aí se fosse por mera liberalidade, já teria um outro caminho. Teria que reconhecer primeiro a paternidade. Que com o reconhecimento, a investigação de paternidade pós-mortem, né? Uhum. E aí, comprovado. Mas se ele já é filho reconhecido, então ele já tem a qualidade de herdeiro. O que vai acontecer? Ele, então, fará jus a um pedacinho do patrimônio que essa pessoa falecida deixou. Beleza? Se esse patrimônio estiver, vamos dizer que é uma linguagem mais simples para o pessoal todo conseguir entender, se for só bens imóveis, for bens que tiver mobilizado, que não conseguisse se transformar em pecúnia, como que seria feito isso para que fosse pago esse valor de pensão para a criança? Olha, Paulo, é assim. Esses imóveis têm renda. Entendeu agora? Vai ter que analisar o caso concreto. Se esses imóveis tiverem renda, o juiz ele pode determinar que uma parte dessa renda seja destinada ao pagamento da pensão. Ele, como herdeiro, ele vai fazer jus a um pedacinho desse patrimônio todo. Tá entendendo? E aí, no momento em que, agora, nós temos também outras situações que a gente poderia analisar. Por exemplo, testamento. Doutor, né? Então ficaria, só para ficar claro para o pessoal que estiver ouvindo, ficaria relacionado a cota parte dele como herdeiro, a pensão, não podendo extrapolar isso, haja vista que os outros filhos, teoricamente existentes, teria também a sua cota parte, é isso? Ou não? Ou ele teria como direito, vamos supor, vou tentar fazer um exemplo aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil entender. Ele teria direito a receber uma pensão de um salário mínimo. Tem um imóvel de 250 mil, ok? Aí no transcorrer já passou, ele e o irmão, vamos dizer assim. Então teria desse imóvel 250 mil, teria 125 mil. Só que esse inventário está demorando e já deu a cota parte dele, que seria os 125 mil. Encerraria ali a obrigação ou poderia atingir a cota parte do irmão? Não, é assim, Paulo, olha só. Com a morte, algumas situações elas sofrem algumas mutações. Então, por exemplo, pagamento de pensão do filho. O provedor, o alimentante falece. O filho passa a ser herdeiro. Entendeu? Sim. Aí eu vou usar uma expressão que você usa muito nas nossas conversas, o bis in idem. Entendeu? Ele vai receber pensão e vai receber herança. Ele vai acabar recebendo mais que o outro. Isso. Quando, na verdade, o direito sucessório ele busca isonomia. Cada um vai receber uma cota idêntica, a não ser que o morto, por uma vontade dele, queira que alguém herde mais.
Aí você já vai entrar naquela parte do testamento, em que ele vai fazer uma deixa Então, maior para um. Entendeu? doutor, só para ficar É. claro aqui, então, tentar agilizar aqui um pouco. Então, quer dizer que, na verdade, essa pensão nada mais é que uma antecipação, seria antecipação da sua que- quarta parte da pensão. Agora sim, Da ele vai pensão cobrar da- de quem? Porque a pergunta é, ela receber a pensão. Sim, E com a morte ela parou de receber. Vai cobrar de quem? Do espólio. espólio. Então, O espólio é uma ficção jurídica que substitui a pessoa natural. Ou seja, o ser humano, o ser vivo, com a morte ele se extingue. Pá. Quem é que fica no lugar dele? o espólio. Então o direito ele cria essa ficção Sim. que é dotada de capacidade processual, não tem personalidade. O espólio não tem personalidade jurídica, mas tem capacidade processual. Então, por exemplo, o espólio ele responde assim como ele demanda. O espólio cobra um aluguel, assim como o espólio pode ser demandado numa ação, uma eventual ação de alimentos, por exemplo.